Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Como eu enfatizo, sempre tenho firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Vimos nessa trajetória aí por 12 anos e sabe Deus quanto tempo mais ele durará. Mas o nosso empenho é que ele dure bastante, sempre, como eu disse, levando até vocês ótimos convidados, com informações de primeiríssima água, como é agora o caso. Aqui ao meu lado direito, o senhor professor, mestre em geografia, mestre de ensino médio, professor de ensino médio, compositor, poeta, letrista, vocalista, tenho que ler porque é muita coisa. Com mais de 40 canções gravadas, sempre com viés de música popular. Aliás, inclusive, um dos CDs que ele tem é o nosso amigo Guimarães Rosa, de saudosa memória. Participa do grupo Inhambuzinho, difícil de falar isso, Inhambuzinho. Inhambuzinho. Você não se lambuzinha um pouquinho? Já ouvi várias notas. Lançou o seu segundo livro pela editora Desconcertos, a quem eu desejo uma boa trajetória também, porque, segundo ele acabou de me dizer aqui no bastidor, é uma editora nova de um sujeito, como é que ele chama? Claudinei. Claudinei, muito bem intencionado, voltado à literatura e à música, a quem nós desejamos muito sucesso de todo o coração. E pela editora Desconcertos, como eu dizia, segundo livro, Copo Cheio de Ar. Muito obrigado por ter vindo, mestre. Eu que agradeço. Obrigado. Mestre Edson Penha. Meu, me explica uma coisa, assim, para começar, para chutar o balde mesmo. Vai lá. Você dá aula aqui em São Paulo, para ensino médio? Fundamental. Fundamental também. E a assessoria de imprensa me disse que você é uma pessoa muito complicada, que está cheio de tarefas e tal, não sei o quê. Como é que você consegue conciliar todas essas atividades aí? Poeta, músico e um monte de coisa. Como é que consegue você, ainda aparentemente jovem, como é que você consegue isso tudo? A tarefa assim, né? Primeiro a gente começa com o professor. Professor toma muito tempo, sem dúvida nenhuma, preparar, corrigir prova. Mas é um bom vício, né? Vamos dizer assim, não é um vício somente, né? Acho que é uma missão, né? A gente coloca como uma missão porque aquele que não está preparado, não entende a sua importância. É um talento, eu acho. É um talento, é uma coisa que está dentro da gente. É aquele que não entende sua importância dentro do contexto social, da vida também, né? Verdade. É complicado. Então, acho que eu tenho 25 anos de sala de aula, né? Dei aula em faculdade, dei aula em fundamental médio, mas eu gosto mesmo de... Já bateu aquela vontade de largar um dia? Já bateu? Bate sempre. Não vou nunca mais. Bate sempre. É? Mas, né, eu sou professor de geografia, de filosofia, de sociologia, então acabou. E agora com essas mudanças no ensino médio, a gente fica mais assim, mais preocupado qual vai ser o destino da gente, né, na área de humanas, já que é uma mudança bastante radical e, em tese, não estávamos preparados, né, para ver a transformação. E quer dizer, pelo que você está me falando, mudou para pior? Não é. Eu não a sei priori? Eu não digo que é pior, porque a gente tem uma... para pior, assim, para a gente da área de humanas, a gente sente que, né, o ensino está mais voltado para a questão. Tá certo, tem uma necessidade de melhorar a questão da matemática, a questão da literatura, mas a gente não pode esquecer a importância das humanidades no processo de formação. Né? Aquele que não conhece a história, não conhece o espaço que vive, não conhece como se constrói um pensamento, né? Deve ser ótimo para repetir, mas não para criar. Não, e outra aí, uma dificuldade que eu vejo, inclusive no nosso meio jornalístico, é a dificuldade de entender um texto, de responder a uma pergunta adequadamente conforme o texto manda, o conteúdo do texto. É uma dificuldade tremenda. Eu acho que isso vem da base, como você... O conhecimento, acho que é universal, né? Essa concepção de que você pode, né, ensinar só aquilo ou isso é complicado, né? Tudo constrói. A formação, acho que no ser humano, ela é uma formação complexa e profunda, né? Tem que ser ontológica. A gente é ontológica, a gente não pode pensar que
basta eu ensinar português e matemática, ele ser bom em português e matemática, que eu vou construir um cidadão, você está na falando, profundidade de Você está construção. falando do fundamental. Não, ensino médio. Né? Ensino médio. Ensino médio. Eu acho que no fundamental você deve ensinar tudo Não. e deixa o cara O fundamental seguir o seu talento. é complexo, né? Porque a gente sabe que o nosso problema é exatamente esse, né? o fundamental, né? Não o 1, o 2, né? Mas isso entra num... Não, aí vai longe essa discussão conversa. profunda, a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre Aí isso. você entra né? em política, economia, você entra aí em vai política longe. de Estado, Não, você aí entra vai em longe. economia, não sai. Porque não é só o que a gente vê, né? Olha, vamos falar do teu livro? Mas vamos lá. Escuta aí, eu fiquei encabreiro. Quando eu recebi o teu livro, eu falei, pô, copo cheio de ar. Aí, copo cheio, vírgula, essa vírgula é capciosa. Copo cheio, né, de ar. Ou seja, você quer dizer aqui o copo cheio é de outra coisa, sei lá. Me explica por gentileza. Porque quando eu recebi o livro, eu falei, bom, deixa eu ver se eu pego um contexto dentro do livro. Não achei. Você sabe o que acontece? É assim, eu acho que, no fundo, a gente está cheio, mas a gente vai, assim, eu vou te falar mais ou menos o que é. Nós temos, assim, uma construção, eu penso que eu vou acumulando informação, acumulando conhecimento, acumulando, mas a gente, no fundo, né, não sabe tudo. Ou seja, você não está satisfeito. Você não sabe tudo, você não conhece tudo. Felizmente, então, né? Infelizmente, a gente está sempre vazio para adquirir mais. Perfeito. Entendeu? Sempre aberto para isso. Sempre aberto. Então, o copo, por mais que eu fale que ele está cheio, ele precisa estar sempre. Cabe mais alguma coisa. Cabe mais. Cabe mais alguma coisa. É o que você fala, você faz tanta coisa, cabe mais. Entendeu? Cabe mais. Né? Eu sou realmente músico, eu faço letra, recebo várias melodias. Aliás, eu sou mais um letrista do que um poeta, porque a construção do meu trabalho começa fazendo letra. Né? Essa ideia de fazer letra em música que acaba dando esse ritmo que eu acabo colocando nos meus poemas. Eu sempre imaginei, depois, você vai analisando melhor as coisas, sempre imaginei que o poeta era um letrista e ao mesmo tempo que o letrista era um poeta por excelência. Agora, a impressão que dá, desculpe só para terminar, a maneira como você está explanando, dá a impressão de que o letrista, ao fazer uma letra, óbvio, para uma música, ele já vai visualizando ou vai ouvindo como vai ficar a música. Diferente da poesia. A poesia, imagino, eu não sou poeta, nem sou escritor. A poesia, o cara vai dando asas à imaginação. E o letrista, não. Ele tem uma imaginação, mas ele já vai compondo numa certa rítmica para criar também uma balada, uma música. É isso mesmo? Assim, eu já vi, outro dia eu achei interessante que eu tinha lido alguma coisa na internet que falava assim, letrista não é poeta. Eu li um negócio desse daí. E aí depois eu li que poeta não é letrista. É uma coisa complexa, porque nos últimos, né, a gente para pensar nos anos 70, 60 para trás, você tinha uma preocupação, até os anos 80 havia uma preocupação na construção da letra, e que a letra realmente tivesse um contexto e um conteúdo, e uma profundidade ou filosófica ou sociológica, a gente tem essa concepção. Os anos 80 era mais lance político, né? Mais político, e os anos anteriores muito mais ainda. Então você tem essa construção. Dos anos para cá, a gente percebe que a preocupação mais é o ritmo, é a música em si, o quanto que ela balança. É o divertimento. É o divertimento. É isso mesmo? Eu acho que vem, né? Por isso que eu falo que a grande questão é que nós temos uma construção como músico, como letrista, é uma construção muito mais profunda. Porque a gente está usando dois meios de se comunicar. Eu estou usando a palavra, eu estou usando a música. Perfeito. E eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu fazer um poema, se eu parar para fazer um poema, para mim é uma coisa. Mas se eu pensar no poema como música, eu tenho que pensar que existe realmente uma rítmica que eu tenho que encaixar ela dentro de alguma coisa. Aí é que entra a tal da adaptação. Aí entra assim, não só adaptação, entra uma construção diferente de pensamento. No livro, você vai encontrar uns que são músicas. São músicas. Eu pensei em música e não virou música. Eu pensei em música.
Você vai pegar alguns poemas, você vai ler, existe a forma de rima, a forma com que ele funciona, a metragem. Já vai ritmando. A metragem das sílabas, todas elas estão dentro de um contexto de música, né? Tem outros não, tem outros que são livres, né? Você percebe que já pela estrutura, pelo desenho do poema, né? Porque o poema é um desenho. Você percebe como ele se estrutura, e aí são poemas e são pensamentos. Para mim, o poema sempre foi uma coisa linda, mas muito complicada, até para entender, sabe? E eu sinto que não é para qualquer um. Não é, o cara não acorda de manhã, quer saber? Hoje eu vou virar poeta. É um processo. Não. Quando que você se descobriu, aproveitando de falar do processo, quando que você se descobriu poeta ou letrista? Não sei o que veio primeiro. É assim, eu já estou com música já desde 94. Eu estou com música que eu fiz, né? As primeiras letras eu fiz em 88. Sim, mas tudo bem, eu queria saber. Mas eu não me achava nem músico nem poeta. Isso, eu queria saber o processo mental. Como é que o cara... Eu não me achava nada disso. Qual é o insight que dá no assim, cara? Quando eu comecei a crer que realmente eu escrevi alguma coisa que tinha um contexto, foi quando lançou esse primeiro disco. Você diz, posso pegar aqui, né? Por favor. Que foi esse primeiro aqui. É o Inhambuzinho. Inhambuzinho. O que é isso? Vou contar. É um palavrão. É assim, a gente conta nesse outro aqui, que é para música para criança. Esse aqui é interessantíssimo, hein? A gente canta. Bichos de cá. Bichos de cá. É um trabalho que a gente está voltando para o meio ambiente. E aí, quando eu comecei a trabalhar em Inhambuzinho, nesse CD Rosário, a gente começou a fazer letras, era um grupo grande de pessoas que começaram a fazer letra, e as letras elas tinham uma finalidade. A gente tinha que ler o Guimarães, e tirar do Guimarães tanto o Ave Palavra, o Grande Sertão, Primeiras Histórias, a gente fazia uma leitura e a gente, a partir daquele que a gente lia, o sentimento que a gente tinha, ou a visão, ou o que a gente tinha, e como geógrafo, eu tenho uma visão de espaço, transformar isso no geopolítica pode dizer isso, naturalmente. Também. Também, lógico. E aí, a partir disso, eu tinha que construir o poema para virar música. E Guimarães não é uma coisa fácil. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E ainda escrever em cima de uma inspiração, né? Porque uma coisa era pegar o poema dele e musicar, que também não era o intuito. O intuito era fazer um trabalho em que eu tivesse letras inéditas e que tivesse de plano de fundo o universo. Tanto o universo do jagunço, o universo da terra, o universo do contexto histórico espacial, né? Esse contexto, né, sociológico, para construir a música. Aí quando eu terminei, eu chegou a fazer umas 30 músicas, né, do pessoal do grupo fez, eu fiz umas 15, 20, foi assim, às vezes de um dia para outras, e aí você vai escolhendo, vai encontrando as músicas adequadas, e aí você percebe como é que realmente a gente tem uma certa capacidade de fazer algo, né, porque eu sempre falo para meus alunos assim, né, todos temos um dom, né, ou vários, mas muitas vezes a gente passa a vida inteira sem saber qual é. A gente morre sem saber. Não desenvolve. Não desenvolve porque você não tem contato, né? Imagine quantos poetas, né, não aprenderam a ler. É verdade. Né? E mesmo assim eles fizeram repentes maravilhosos, fizeram músicas fantásticas. O repentista, é incrível. Né? Você pegar quantos poetas não aprenderam a ler e fizeram quantas músicas sertanejas que a gente chama de raiz, né? Tipo Tonico Tinoco, essas coisas. Quantos que são letristas, poetas sem ser letrados. Mas aí é que está, são os valores da terra. Né? São valores. Eu sou do interior, então cai assim em cima do Inhambuzinho para falar sobre Inhambuzinho. Interior? Dracena? Eu sou de Dracena. Né? Saí do Inhambuzinho e comecei a escrever sobre sertão, não foi difícil, porque de uma forma ou de outra tem essa terra toda no pé. Perfeito. Nas unhas e também na mente. E é o que os filósofos chamam de imagem materna. Né? Imagem materna, né? Eu sou uma construção caipira. Perfeito. Né? Eu cheguei em São Paulo em 80. Ainda bem que você não desconstruiu isso, né? Cheguei em 80. Talvez se eu tivesse... Não, se eu não tivesse ido para São Paulo, com certeza não tinha nada disso, porque era uma outra forma de viver, né, no interior. Né? A gente não tinha essa visão música, essas coisas já estão mais associadas a um mundo muito mais abrangente do que o meu mundo de morar na última rua da cidade, já do lado do cafezal.
Quer dizer, você acha que se você tivesse continuado lá em Dracena, naquele contexto social, não teria deslanchado? Não teria. É o que eu te falei, a questão da oportunidade que você tem de fazer algo. Circunstância. Ela vem e você, de repente, se vê dentro. Então, quando eu comecei a trabalhar nisso, que eu passei a crer que realmente eu fazia letras. E que essas letras poderiam, né, virar outras coisas, né? E a partir disso foi construindo. Aí eu tenho um segundo CD, aí eu tenho o meu agora que eu estou lançando, né? Todo dentro desse princípio. Se você pegar o meu CD de música agora... Qual é o CD atual? Esse aqui. Você está lançando agora? Estou lançando esse ano. Como é que chama ele? ele? Nem tudo que se vê é norma. Qual é o que você gosta desses títulos assim? Não é o título, é porque assim, ó. Nem tudo que se vê é norma. Aí, ó. Ou seja, é pra gente não entender nada. Não é. Ó, você vê, é um copo cheio. Eu te falei que é um copo cheio de ar. Eu sou uma construção. E essa construção sempre cabe mais. Perfeito. Né? Quando você fala, olha, você é professor, como é que você arruma tempo? Eu não sei. Às vezes eu me vejo sem tempo de fazer o que eu queria fazer. Né? Falta alguma coisa? Falta. Mas eu sou uma pessoa extremamente irrequieta. Eu não tenho como parar. Eu não tenho. Você tem que estar fazendo. Sorte nossa, porque o teu talento aflora. Né? Estou aqui, eu preciso escrever outro livro. Aí eu tento escrever, começo a escrever isso, escrever aquilo. Aí eu tenho que fazer meus trabalhos, porque tudo roda em cima do meu trabalho como professor. Né? Essa daí é a minha base. A tua aula é normal? É a minha sobrevivência. A tua aula é normal ou também tem essas características absurdas aí? Eu sou meio absurdo. Eu sou meio absurdo assim. Né? Eu sou, né? Como dizem meus alunos, eu sou muito manhoso. Né? Não, mas como é que é a tua aula afinal? É tipo assim, você vai poetizando? Não, né? Não. É mais tradicional. A minha construção... Vai tradicional. É tradicional, né? Eu acho muito difícil você ficar em muita viagem, tentar fugir muito. Assim, com os pequenos dá. Mas para os mais velhos não dá, são conteúdos pesados, você tem que passar. E como é que você consegue transitar? Depois a gente fala mais do teu livro, que eu tenho umas poesias aí que são fantásticas, eu quero uma particularmente, se der tempo, que você leia. Mas como é que você consegue transitar numa boa nessa faixa etária que é tão díspare? Eu gosto mais. Nos dois? Eu gosto mais. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque eu acho que criança, não sei, faz tempo que eu não milito no magistério, mas eu tenho a impressão de que a criança, no fundamental, deve ser menos difícil do que o jovem. Porque o jovem já se sente dono, hoje está batendo em professor e tal, não sei o quê. Então você tem que ter um pouquinho mais de dedo e muito mais consideração, e muitas vezes não é considerado, infelizmente. Então, como é que você consegue se encaixar dentro desses universos tão díspares, tão distantes um do outro? Eu acho que, bom, eu trabalho dentro da evolução do processo. Né? Às vezes eu tenho meus alunos do terceiro colegial, do segundo, lembram de aulas minhas no sexto. No sexto as minhas aulas são bem lúdicas, com muita história, muita coisa. Realmente lá eu tenho esse universo todo. Mais lúdico, né? Bem lúdico. Historinhas assim, né? Já construindo, né? Agora, por exemplo, no meu sexto ano, um dos meus sexto anos, eu construo uma história de que ele é um reino. E é incrível, como eles absorvem. É bom demais. Eles absorvem. É bom demais. Às vezes você sai dali e vai para um ensino médio e às vezes você encontra outra relação. Mas o tempo de trabalho é muito longo, né? Então a gente consegue desligar um do outro, né? Às vezes eu saio de um sexto ano e vou para um terceiro. Aí você tem outra postura, outra pessoa, outra estrutura de trabalho. Né? A gente... Consegue transitar legal. É que eu gosto, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, é muito mais fácil, né? E o que a gente encontra? Vamos falar do teu livro. Senão passa rapidamente. Vamos falar desse título absurdo aí, o copo. Copo cheio, vírgula, de ar. De ar. Mas ele está cheio. Não, está cheio. Essa foto foi o que tirei. Não, e está cheio, inclusive, de ansiedade, pelo que eu estou vendo, né? Está cheio de ansiedade. É uma busca, né? Uhum. É uma busca. Então, afinal, o que a gente encontra no teu livro? Fale para os nossos espequinautas, por gentileza. Tá bom. A gente encontra no livro, eu vou encontrar poemas, vários poemas de vários segmentos. Né? Eu tenho poemas que estão mais associados ao meu mundo terra, criança, né? a outros filosóficos bastante profundos, né? Onde eu vou jogando as ideias, mas eu não tenho uma preocupação. Eu não tenho a preocupação de que essas ideias tenham um entendimento igual.
né? Não, a ideia é despertar alguma coisa, lógico. Eu acho que a poesia tem essa importância. Tem. A poesia são as pedras, né? Quando eu começo a escrever, ou quando eu comecei a pensar em escrever esse livro, né? Eu já tinha um monte de coisa que eu fui juntando, pegando e colocando. Mas eu sempre tenho, assim, uma ideia de que eu trabalho com uma praia. Sempre me vejo numa praia, não de areia, mas uma praia de pedregulhos. Então, eu gosto de jogar as palavras e eu gosto de colocar aquilo que incomoda. Eu sou pessoa, né? Eu acho que meus poemas são ácidos. Ácidos. São ácidos. Alguns eu vi um certo existencialismo e tal. Eles são ácidos, eles todos têm, né? É o mesmo pensamento do nem tudo que se vê é norma, do CD. Eu acho que as coisas não são o que são. E você define algum público para ele? Tipo faixa etária, coisa do gênero? Eu nunca pensei, né? A gente às vezes, eu cometi assim um momento assim, assim, quando a gente lançou o CD infantil, quando escrevi as poesias do infantil, né? E eu tinha assim uma ideia de que eu fazia música, né? Que eu estava fazendo letras, apesar das letras serem, né, complexas, eu achava que eu estava fazendo letra para crianças de 7 anos, 8 anos, né, as poesias. E quando a gente faz show, a gente já tem mais de 60 shows, né, desse projeto infantil. Agora a gente vai, em outubro a gente está tocando na Caixa Cultural de Recife, a gente tocou agora em julho na Caixa Cultural de São Paulo, e agora vai no show crianças de 4, 5 anos. E eles curtem? Não, eles decoram as letras. Brinco. E são letras, se você pegar, são letras complexas. São letras complexas com palavras, né? Porque quando eu trabalho com o universo regional, eu gosto de pegar aquela palavra estranha, aquela árvore, aquela semente, uma coisa que, né, que está fora de um contexto, de um dia a dia. Aí você vai no show, tem um monte de criança cantando as músicas. E os pais falam, eles ficam perguntando o que é, a gente senta, vai olhando na internet o que é a semente do... Isso é legal porque tira a criança do mundinho dela, né? Tira. Não, e prova que uma teoria que eu sempre tive. Quando você conversa com criança, você não pode falar muita besteira, porque eles são muito mais inteligentes do que a gente pensa. Eles são muito inteligentes. É uma esponja, né, velho? Tudo que você fala, ele absorve. Ou seja, as coisas boas e as coisas ruins. Por isso eu sou contra você falar com criança na mais tenra idade, tipo nhanhanhan, neném, não, tem que falar com você. Se você lê, a hora que você lê as letras, você vai falar que não pode ter feito isso aqui, né, para uma criança de 3, 4 anos. E eles pegam, né? E eles pegam. Olha que legal. Né? Eu coloco também de Manduvi, eu coloco umas palavras assim. Eu sou letrista e aí quem faz a música, nesse caso, é o Xavier Bartaburo, que é o pianista. Como que é, Xavier? Bartaburo. Bartaburo? Bartaburo. Ele é de origem... como é que é? Basca, o nome dele. É filho de uruguaio. Também ele escreve vários livros. Ele escreveu um livro agora que lançou aí sobre... Ele fez uma pesquisa no centro sobre os diversos tipos de templos e religiões que tem no centro de São Paulo. Nossa, tem tudo, né? Tem tudo. O livro é sensacional. Um dia desses eu estava... Você pode trazer ele aqui que ele vai ter histórias muito boas para te falar. Eu estava levando umas pessoas para a praia, então pegamos ali Imigrantes. Imigrantes é uma estrada que liga São Paulo à Baixada Santista, para quem não é de São Paulo. E é uma igreja católica, né? Muito bonita, com uma abóbada comprida e tal, não sei o quê. E ao lado, mas parede contígua, uma igreja evangélica, um templo evangélico. E eu falei, mas que coisa boa que a gente consegue essa multiplicidade, essa pluralidade, sem nenhum afetar o outro, todo mundo se respeita, que eu acho isso fundamental. Você sabe que não era assim, né? O meu trabalho de mestrado, né? Viu como é que é? Vai uma coisa puxando a outra. Uhum. Eu fiz exatamente sobre a questão eu fiz um trabalho sobre a Penha, né? O bairro da Penha aqui em São Paulo, e a discussão que eu fazia era o quanto que o papel da igreja na construção do espaço social. E a importância. Eu trabalho com a igreja, né? Desde quando a Penha surgiu, 1700 e pouco já, né? E vou contando até... Não tem nada a ver com o teu sobrenome, não. Pois é, né? Muito estranho, né? O pessoal fala que tudo na minha vida é Penha. Aí, eu dei aula na Penha, 12 anos. Aí, e eu falo geralmente dessa construção de como a igreja organizava o espaço até o momento que ocorre a metropolização e ela perde
essa influência e essa Perde referência. a força mesmo, né? Ele perde a referência mesmo, Uhum. né? Mas haviam assim uns conflitos graves quando você tem lá nos 1888 para Umbanda, frente. candomblé, espiritismo, era conflitos abominado, eles né? iam brigar lá dentro da igreja, eles iam arrumar, né? Tinham conflitos entre os católicos e os protestantes dentro do cemitério. Protestante não se falava. Espírita, então, o pessoal frequentava o espiritismo, mas tinha vergonha ou medo de Não falar. falava. Até hoje tem, né? Até A hoje China tem. hoje já perdeu um pouquinho, mas Hoje- talvez os mais velhos ainda tenham um tem, pouquinho tem de sim. dedos de falar, né? Mas eu vejo que eu gosto de, não sou sectário de nenhuma, né? Mas eu conheço a maioria das religiões que existem e respeito todas elas, naturalmente. Mesmo que alguns, né, tentam incentivar Não, um desacordo, né? Porque a gente percebe que tem gente que faz isso. Lógico, um dia desses eu fui num templo de Umbanda ou Candomblé, não sei, todos eles têm atabaques e tal, fico às vezes na dúvida o que é o que, né? E o que havia de jovens ali, que estavam se iniciando, mas trabalhando dentro do templo ali e tal, não sei o quê, ajudando, auxiliando as pessoas e tal, e todos eles sempre com um viés social, benefício daqui, benefício dali e tal. Eu achei sensacional. Tem. E naturalmente ali havia católico, protestante, tudo, gente de toda sorte. A gente fala, ali aqueles livros, aquelas, né, não eram atas, eram tomos que os padres escreviam, né, sobre o cotidiano. Uhum. No Barra você tem as coisas Que, fantásticas. por exemplo? A gente tem, né, na Penha ela foi uma importância muito grande exatamente porque, rapidamente, a Santa teve uma importância grande. Aquela igreja, ela era uma referência. Morro ali, naquele alto do morro. Olha, você tem ideia da coisa tão importante que para a igreja chegaram a fazer, né, um ramal e uma estação especial para os romeiros até lá, que saía da Central do Brasil e subia. Para Penha? Parava até em frente à igreja. Quando foi isso? Esse ramal foi até, acho que, não lembro, faz tempo que eu não falo disso. Mas esse ramal foi até 1940 ainda teve. Tem muita coisa para falar, né? Tem esse aqui você não pode deixar de ler, hein, que eu quero que você leia, que a nossa Spequinalta Amora Carla Seres exige que o poeta leia uma das suas poesias. Carla, tem um monte aqui, lindas, maravilhosas, que eu sei que você vai se deliciar. Mas uma em especial me chamou a atenção, que esse aqui é O Visitante. Você faz a gentileza de ler? Nossa. Isso não só para a Carla, para todo mundo, mas a Carla é a nossa freguesa de carteirinha. Visitante. Uma aranha de fio seguro desceu do norte impuro. Desceu maliciosa, certeira, tão canalha, zombeteira. Em seu ventre espurco e vil, trouxe aquilo, mancebiu. Espalhou rede, criou nó, pôs ovadas, que procó. Trouxe língua, fez morada, cá virou sua passágara. E veio outra e mais 10, uma a uma, em viés. Alastrou-se impiedosa, com 1000 quilos, gloriosa. Boca aberta e desdentada, todas elas na goela. E hoje, o que se diz caboclo? Dança a dança do Diogo. O que é esse danço do Diogo? Me explica aí. Diogo é diabo, né? Ai, não sabia, nunca ouvi falar né? isso. Diogo é diabo? Mas para você ou no ideário? Não, tem. Acho que eu nunca ouvi falar o diabo disso, deve ter mais ou menos bem uns 500 uns apelidos. 500 nomes. Diogo é um deles. É engraçado, Diogo? né? Nunca ouvi falar. Diogo. Diogo. Você encontra isso no Câmara Cascudo, né? Ele tem um dicionário enorme de folclore e dentro dele está lá, Diogo. Bom, então leia, por favor, pelo menos mais uma aqui. Agora fica a teu critério. Eu fui muito democrático, falei que você tinha que ler esse. Agora você leia o que você bem entender aí, que nós já estamos finalizando. Enquanto você acha, eu vou agradecer ao pessoal da nossa técnica, que normalmente nos ajuda a aparecer no vídeo aí de vocês. A Luciana, a Betânia, o Verão, o Márcio, toda a equipe qualificada que realmente é muito boa. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono, dando-nos uma audiência muito grande e bastante
qualificada, que é o que a gente respeita e gosta muito. Também a jornalista Carol Tavares, que nos pautou esse ilustre professor e mestre. A Carol vocês acham no www.jazzhouse, com duplo Z, J-A-Z-Z, house em inglês, casa.com.br. Carol, muitíssimo obrigado e muito sucesso. Vamos lá. Achou ou não? Eu vou ler o Tão Árvore. Tão Árvore. Tão Árvore. É. Cheio de galho. Hoje nasci tão árvore que cheguei a imaginar que raízes minhas rasgavam o solo da ansiedade, separavam pedras da insatisfação, alcançavam o leito da certeza. Nasci tão árvore que me espreguicei ao céu azul. Aquelas esticadas que estalam galhos, que rompem nuvens, recolhem pingos no parto, sorvendo-os pelas trincas da pele. Tão árvore que por baixo da casca, onde se diz ter seiva, subiu o eu que sou, desceu o eu que queria ser, como tudo que não é oco, completamente universo. Perfeito. Muito melhor do que aquele que eu escolhi. Aliás, existe algum que você fala, esse é melhor que todos? Então, não. Não Sacanagem existe. Isso, né? Não existe. É igual você falar assim, existe uma música melhor? Não Qual é o existe uma filho que música você melhor. gosta mais? E Não tal? tem, Não tem. não Né? tem. Existem coisas que você escreve, tanto na poesia como na música, que você fala, esse eu acertei na veia, né? Esse aqui é muito bom. Mas todos eles têm... Não tem o ruim, só tem o mais conteúdo. melhor, né? Eu acho que tem... O mais melhor. É mais assim, para mim tem o mais ritmado. Mais ritmado. Tem o mais ritmado. Já aconteceu de você descartar algum e ele estourar depois? Não. Eu não. Eu sou econômico com as minhas letras. Eu tenho muita letra que Mas não você sabe deu nada. que essa é a arte de escrever, né? Não tem. Escrever muito com poucas letras, poucas palavras. Eu não acho que existe descarte de nada. Existe o momento certo. Você lembra daquele Rei do Baião? Como é que chama lá? O Rei do Baião, que fez a Asa Branca. O Gonzaga. Luiz Gonzaga, isso aí. Asa Branca ele não queria gravar de jeito nenhum, velho. Tiveram que pôr ele numa camisa de força para ele gravar. Às vezes a gente não quer, né? Pois é, e olha que loucura. Eu já fiz tanta música que eu achei É que... quase praticamente a marca registrada dele, né? É que também tem todo o contexto histórico dela. Né? Mas ele não queria gravar. Ele não queria gravar, né? De jeito nenhum. Às Meu vezes... caro, nosso tempo, desafortunadamente, pena, né? esgotou-se e eu quero que você continue com essa sua missão aí, desbravadora de mentes juvenis, que você consiga colocar bom senso nessa gente, ou se não bom senso, pelo menos boa cultura, boas informações, que eu sei que é essa tua militância maior. Que você continue assim profícuo, tanto em letra como em música, e que continue espalhando aí a nossa música popular. Acho que a gente tem as nossas obrigações perante a sociedade, né? Seja como professor, seja como músico, acho que todos têm que fazer parte de uma construção, né? Acho que a sociedade precisa, né? O Brasil precisa de cultura, né? Precisa de Sempre precisou, música, e a nossa cultura é tão rica, né? É rica e bastante maltratada. Nós vivemos num país onde... Já dizia Machado de Assis, né? Tão culta e tão maltratada. Assim, tão pura. E... É tão profunda, tão... É a flor do laço, né? Bom, em suma, meu caro... Tão profunda e tão desprezada, né? Exato. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E olha... Obrigado a todos os... Portas estão sempre abertas. Eu sei que amanhã você vai estar no Virada Cultural. Amanhã. No Esquina Cultural. Esquina Cultural aqui. Que naturalmente vai ter a sorte de ter você como convidado. Amanhã a gente vai cantar. Tá perfeito. Amanhã a gente vai cantar. Mas não vai cantar apresentadora, vai cantar música. Não, vamos cantar música. Cantar música. Amanhã Nossa colega jornalista. Estarei com o Daniel Conte aqui. Tá bom. Amigão, tá. Muito obrigado. Obrigado. E olha, volte sempre. Se chamar. Chamou, Pessoal, a gente tá aqui. Muito obrigado, tenho certeza que vocês gostaram, como sempre a gente se esmera em trazer o melhor possível para vocês. Muito obrigado pela paciência, audiência, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.